Olá, irmãos e amigos, bom dia a todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa Palavra do Senhor. Hoje, 1º de abril de 2026, estamos aqui para gravar o dia de número 303, onde iremos ler no Antigo Testamento o livro do profeta Abacuque, onde iremos ler todo o livro, são 3 capítulos, tudo bem? E depois continuaremos no Novo Testamento, o Evangelho segundo João, capítulo 4, a leitura de hoje, do versículo 1 ao 26. Eu não trago comentários dos textos lidos, a versão da minha Bíblia é revista e corrigida, certo? E em breve nós estaremos começando, como sempre, com oração. Pegue o seu exemplar sagrado e acompanhe. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por este momento de estar diante da tua poderosa palavra. Venha abençoar a leitura esta manhã, meu Pai, repreendendo toda interrupção humana ou espiritual. Que em nome de Jesus, a tua palavra faça, Senhor, morada sempre no nosso coração, que possamos colocá-la em prática e que possamos, Senhor, ter ousadia para divulgar também a tua palavra para aqueles que não ainda conhecem, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos usa poderosamente como instrumento para a divulgação da tua maravilhosa obra. Eu te oro, meu Pai, e te agradeço por tudo. Fala, Senhor, mais uma vez eu te peço ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, meus amados amigos e irmãos, profeta Abacuque. Tem como subtítulo o capítulo 1, a iniquidade de Judá e seu castigo pelas mãos dos caldeus. A intercessão do profeta. Capítulo 1, versículo 1 fala: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência. Seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomarão. Então passarão como vento e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E faria os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? Ele a todos levanta com o anzol, e apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso à sua draga. Se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente?
Abacuque capítulo 2 agora tem como subtítulo: Os caldeus serão castigados a seu turno. Versículo 1 fala: Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Um homem soberbo, que não se contém, que alarga como sepulcro o seu desejo, e como a morte, que não se farta, ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: aquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Não se levantarão de repente os que te hão de morder? E não despertarão os que te hão de abalar? E não lhes servirás tu de despojo? Visto como despojaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo, e os homens se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas, para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará, por causa do sangue dos homens, e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice, e a imagem de fundição que ensina mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Capítulo 3 tem como subtítulo a oração de Abacuque. Versículo 1 diz: Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã, Selá. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu.
Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Selá, tu fendeste a terra com rios. Os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até ao pescoço. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus, salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de música. Glória a Deus, leitura tremenda aqui do profeta Abacuque. Vamos agora, Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu João. Iniciaremos hoje o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 26, tudo bem? Tem como subtítulo, capítulo 4, A Mulher de Samaria. Diz assim o versículo 1. E, quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água,
para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, creia-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Deus, vamos orar agradecendo ao Senhor a leitura da poderosa palavra. Pai, nós queremos aqui te agradecer por mais um dia de leitura da tua poderosa palavra, Senhor. Obrigado, que o Senhor venha abençoar o dia de hoje, Pai, e que possamos ter livramento pela tua mão poderosa. Te oro e te agradeço, meu Pai, por todo o teu cuidado. Dá uma quarta-feira abençoada, abençoa os trabalhos na igreja logo mais à noite, e que teu nome seja sempre engrandecido através da nossa boca. Tem misericórdia, meu Deus, eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mais um dia de leitura. Indo aqui para o nosso plano de leitura, dia hoje 303, Abacuque, capítulos 1, 2 e 3, e João, Novo Testamento, capítulo 4, do versículo 1 ao 26. Tudo bem? Hoje, quarta-feira, 1º de abril de 2026. Tenham todos um excelente dia, e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos continuando, onde iremos começar mais um livro do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Tenham todos um excelente dia. Até mais.